Na letra A, se o sujeito não estiver determinado, acompanhado de artigo ou pronome, não se faz a concordância. Mas se houver a determinação, ou seja, o artigo antes do sujeito, então tem que haver a concordância. Quando o verbo existir fizer parte de uma locução verbal, o auxiliar concordará com o sujeito, e não com o verbo principal. Ou seja, não devem existir muitas pessoas morando nesse local. Na letra C, os policiais estavam alerta. O verbo concorda em número com o sujeito que se refere. Na letra D, o verbo concorda com o sujeito. E o termo anexo deve sempre concordar em número ou em gênero com seu referente. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal. Isso significa que não tem sujeito, sendo conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O verbo vender, que está na voz passiva sintética, deve concordar em número com o seu sujeito. Vendem-se verduras frescas. Passando a frase para a voz passiva analítica, a concordância fica nítida. Verduras frescas são vendidas. Na letra C, o verbo ser concorda com seu sujeito. Na letra D, o verbo sofrer concorda corretamente com o pronome interrogativo. O verbo fazer, quando possui sentido de tempo decorrido, não varia. O verbo dever concorda com animais, e portanto deve ir para o plural. O verbo ter deve concordar com o sujeito que está no plural, e sua forma no plural deve receber o acento circunflexo. A partícula C do verbo tratar atua como um índice de indeterminação do sujeito, e pelo verbo não possuir sujeito, deve ficar no singular.